do Matão. A principal delas diz respeito à questão do pronto-socorro e a questão também, que nós estamos vendo na imprensa aí, a epidemia de dengue, que já é uma evidência concreta, e agora a aproximação de uma antecipação, na verdade, da epidemia do vírus da gripe, que é o vírus da H1N1. Então a gente vai mostrar alguns slides para vocês, depois a Denise fica à disposição para responder algumas perguntas e também o presidente Zezé e o presidente João Marquesan. Bom, primeiramente, a gente vai começar falando de coisa boa. Esse aqui é o primeiro slide dessa coletiva diz respeito às nossas últimas iniciativas do ponto de vista de contar o hospital com alguns serviços, e nós temos uma pequena relação daquilo que foi feito nos últimos tempos. A UTI neonatal e pediátrica, a ampliação e reforma do centro cirúrgico, a unidade de cuidados intermediários, o posto de coleta de leite humano, a reforma e ampliação do pronto-socorro, a unidade de hemodiálise, a implantação da unidade de hemodiálise, a construção da divisão Zé Alberto Marquesan, a ampliação da UTI, passou de 10 para 18 leitos, a unidade de oncologia clínica, que ainda espera o credenciamento do SUS, mas que atende já aos usuários do plano de saúde, a unidade de hemodinâmica, que já atende também pacientes de SUS, inclusive com cirurgia cardíaca, implantação de marca-passo e de stents, a unidade de litripsia, que é a quebra de pedra no rim, ampliação de central de material e esterilização, e agora, no mês que vem, a gente inaugura a casa da gestante, a casa de apoio à gestante, puérpera e recém-nascido, que deve ser inaugurada no final do mês que vem. A questão do pronto-socorro, nós estamos mostrando em números para os senhores. Em 2014, nós atendemos 53.831 pessoas no pronto-socorro, dos quais 44.600 foram usuários de SUS. Em 2015, esse número subiu para 46.618, e a projeção para esse ano, e é isso que nos preocupa, é que nós atinjamos um número de 58 mil pessoas atendidas. Nós tivemos 9.715 atendimentos apenas em 2 meses, contando ali que fevereiro é um mês atípico, é um mês curto. Tá? Então isso mostra realmente uma situação que está nos preocupando muito. E aí nós estamos trazendo alguns comparativos que mostram bem a realidade dessa situação. Os atendimentos de SUS de Matão, entre janeiro e fevereiro de 2015 e janeiro e fevereiro de 2016, eles aumentaram com 11,81%. Passaram de 6.906 casos para 7.722. Tá? E aí temos algumas estatísticas com relação à dobrada, e que Matão, o atendimento de SUS de Matão é quase 80% do pronto-socorro, dobrada corresponde a mais ou menos 7%, e aumentou um pouco em 2016, 7,63%. Quer dizer, 87% do nosso pronto-socorro hoje é atendimento de SUS. Tá? Nós temos um comparativo de dobrada. A dobrada, o ano passado, atendeu, só em janeiro e fevereiro, 595. Aqui. O pronto-socorro ano passado atendeu 595 pessoas, em comparação de janeiro. Nós pegamos janeiro e fevereiro para mostrar para os senhores da imprensa a nossa preocupação em relação ao aumento enorme da utilização do pronto-socorro. Nós passamos de 600 pacientes que vieram de dobrada no ano passado para 741. E Matão, de 6.900 para 7.700 pessoas. Então houve um aumento considerável no número de pessoas que estão procurando a unidade de pronto-socorro. E aí, o que acontece? Nós estamos verificando, e essa é uma das grandes preocupações do hospital, que nos anos de 2014 e 2015, o pronto-socorro gerou um déficit que nos 2 anos total, isso em relação apenas aos pacientes do SUS do município de Matão. Ele gerou um déficit total de R$6.170.000 os cofres do hospital. E aí pode vir uma pergunta e eu já respondo. Como é que vocês pagam isso? Nós pagamos isso com a eficiência do nosso serviço e com a implantação das chamadas altas complexidades.
Por quê? A alta complexidade, ela tem uma remuneração mais relevante, e isso faz com que a gente tire dessas altas complexidades em relação a cirurgias, hemodinâmica, hemodiálise, e acabe então fechando o caixa, cobrindo esse déficit de 6 milhões e 200 mil reais em 2 anos. Dobrada, o déficit era de 422 mil reais, só em 2 meses foi 81. A projeção para esse ano de 2016, se a carruagem andar na mesma linha, nós vamos chegar próximo de 500 mil reais, com prejuízos em 3 anos de 1 milhão e 200 mil reais. Aqui são as somas dos déficits de 2016, os acumulados, e aí projeta-se um prejuízo de 3 milhões e 800 em relação aos pacientes SUS de Matão e 486 mil reais dos pacientes do SUS de Dobrado, que dá quase 4 milhões e 300 mil reais. Aí a questão do repasse. No município de Matão, em 2014, nós estivemos no Ministério Público e assinamos na época um TAC, e o município passou a pagar 180 mil reais como complementação das despesas com pacientes do SUS no pronto-socorro. Esse valor aumentou para um contrato de 190 mil de prestação de serviço, e esse ano passou para 211 mil. Mas vocês podem comparar o valor da destinação do ano e o valor do prejuízo, contando, obviamente, que em 2016 é um valor de projeção. Esse 2 milhões e meio é a projeção daquilo que a prefeitura vai pagar, e 3 milhões e 800 é a projeção do déficit que a gente vai ter no pronto-socorro, mantidas as atuais condições do pronto-socorro. O déficit dobrado, eu tinha falado lá atrás, dobrada paga 9 mil, agora está pagando 9.200, agora paga 10.400. Em 3 anos o déficit é de 1 milhão 247. Tá? Isso faz com que nós atinjamos, só de Matão, 10 milhões em prejuízo previsto. Os 2 primeiros anos já foram realizados, prejuízo, e o terceiro ano é projetado. Então, somando Matão e Dobrada, nós temos um prejuízo de mais de 11 milhões de reais em 3 anos no pronto-socorro. E aí, o que acontece? O hospital já não reúne mais condições de arcar com essa responsabilidade, que nós entendemos que não é nossa, é do município, e nós não podemos mais, sob pena de daqui a um tempo muito curto, o hospital ter que diminuir sensivelmente as nossas novas implantações de serviço, ou então, daqui a um certo tempo, a gente virar realmente um hospital tipo Santa Casa, como os senhores da imprensa estão acostumados a ouvirem por aí, uma Santa Casa deficitária, uma Santa Casa que não tem condições de investir. Tá? E o primeiro slide que eu passei, e daqui a pouco passo para eles a palavra, vocês acompanham e acompanharam a evolução que nós tivemos no hospital de Matão nos últimos anos, inclusive implantação de cirurgia cardíaca, enfim. Nós temos hoje em Matão a nossa resolutividade em termos de medicina, ela é muito alta. Falta muito pouca coisa para a gente atingir um percentual de quase 100%. Hoje falta oncologia para SUS e falta talvez neurocirurgia. Do resto, nós praticamente temos todas as especialidades cobertas em todas as áreas da medicina. Tá? O que torna o hospital, evidentemente, como não é segredo para ninguém, e segundo um grande colega falecido, Vitor Pérez, em boca própria, é elogio, né? Mas tem que falar, o hospital hoje é um orgulho de Matão, não é um orgulho da diretoria nem da administração, mas é um orgulho da cidade e que é colocado à disposição da cidade. E nós então, e eu falo agora em nome da diretoria e do conselho, nós estamos tomando algumas iniciativas, a Denise vai falar para vocês quais são, para não permitir que o hospital acabe ficando numa situação de risco, de prejuízo econômico muito sensível e que acabe tornando a nossa prática de medicina uma prática de medicina que não é condizente com as diretrizes do hospital, ou seja, uma medicina de alta técnica, com os melhores profissionais que a gente pode localizar e trazer para Matão com todas as nossas dificuldades. Tá? Bom, Denise, agora vamos lá. Essas são as ações que o hospital está tomando. Nós estabelecemos todas as formas possíveis
tentamos negociações com a Prefeitura Municipal de Matão, mas as negociações não evoluíram, não chega naquele índice que é necessário para o hospital suportar o déficit gerado. Isso já não é de hoje, desde a primeira negociação do TAC a gente já suportou esse déficit, tanto que está aprovado com os números. Nós oferecemos ao hospital para que a Prefeitura assuma a responsabilidade dela em relação ao pronto-socorro, né? E também nós ontem protocolamos um pedido do Ministério Público para que o Ministério Público intervenha em relação a essa situação, de modo que a gente possa, mais uma vez, compor as nossas questões com relação à Prefeitura de Matão. Boa noite a todos. A gente gostaria de estar aqui hoje dando notícias boas, né? Que é o que a gente faz com frequência, que são as inaugurações, as ampliações do hospital. Mas realmente nós estamos muito preocupados. A nossa preocupação é muito grande por conta do aumento significativo do número de usuários no pronto-socorro. A grande procura que tem tido para atendimento no pronto-socorro, sendo que essa procura, em torno de 75% dessa procura, são pacientes classificados como azuis e verdes. Na classificação de Manchester, protocolo de Manchester, que ele classifica o paciente pelo grau de gravidade. Então, o paciente classificado como azul e como verde é um paciente que não tem urgência, ele sai da urgência. Então, ele poderia ser atendido num outro local, num pronto atendimento, não necessariamente no pronto-socorro. A nossa prioridade é a urgência e a emergência. Então, é o paciente amarelo, o laranja e o vermelho. Esse paciente, nós temos que garantir a ele o atendimento, porque ele corre risco de morte. Então, ele precisa de atendimento imediato. Então, nós temos que garantir esse atendimento a ele. E esse grande envolvimento que nós estamos tendo no pronto-socorro acaba atrapalhando essa dinâmica do pronto-socorro. O Paulo já falou que, além dessa epidemia de dengue que nós estamos vivendo, eu acho que quem aqui não teve dengue, tem alguém na família ou conhece alguém que tem ou já teve ou está com dengue. Né? Então, é uma realidade no país inteiro, não é só Matão. E só uma complementação, esse fato da noticiário sobre dengue e noticiário de H1N1, além de ele provocar uma corrida ao pronto-socorro, ele provoca que as pessoas identifiquem algum tipo de sintoma com a dengue ou com a H1N1 e acabam vindo ao pronto-socorro para checar se estão ou não com dengue. Então não é todo mundo que vem ao pronto-socorro que está com dengue. A pessoa tem uma febrinha, ela hoje, pelo noticiário da imprensa, pelo barulho que está sendo feito, justo em relação a dengue, em relação a HN1, a pessoa, obviamente, imagina que ela possa estar com dengue, e depois até que aconteceu o falecimento de uma pessoa com dengue, isso acaba complicando ainda mais. Tá certo. Olha, nós temos então esse surto também já anunciado no estado de São Paulo, surto de H1N1, da gripe, que com certeza ela vai chegar até nós, não tem como evitar. A gente até vai propor algumas medidas, né, algumas precauções, né, para as pessoas lavarem as mãos, evitarem locais aglomerados, evitarem muito contato físico, principalmente quando estão com gripe, com coriza, uso de máscaras. Então, quando estiver gripado, várias medidas devem já ser tomadas nas igrejas, né, evitar muita aproximação, porque realmente essa gripe é muito perigosa, ela já chegou na nossa região, próximo a nós, né, Catanduva, Rio Preto, e a vacinação está prevista para o dia 30 de abril, o início dela, porque esse surto foi antecipado. Então, a vacinação talvez não consiga, né? Ela está sendo fabricada ainda, ela é importada, então nós vamos ter que passar por esse momento. E o pronto-socorro tem que se preparar para isso. Com certeza ele tem que estar preparado para esse surto também. E esse acúmulo de pessoas no nosso pronto-socorro
nos prejudica muito, prejudica o atendimento do usuário. Então, nós estivemos na última reunião do Conselho Municipal de Saúde e a gente solicitou ao Conselho que montasse um posto de atendimento para atender esses pacientes com suspeita de dengue. Um posto de atendimento central, próximo ao hospital, para que a gente tivesse uma maneira de encaminhar essas pessoas. Mas a secretária, na ocasião, disse que não tinha necessidade, porque eles têm uma rede básica completa, tá? Unidades básicas de saúde em quase todos os bairros, tem estratégia de saúde da família, que é o programa de saúde da família, que tem médicos, né? Que tem um número suficiente de médicos para atender a população. E que a população, de uma maneira errada, acaba vindo para o hospital. E que ela pediu para que a gente encaminhasse esse usuário para a rede básica, para ser atendido nas unidades básicas de saúde. Tá? E a gente, então, vai começar a fazer isso. Ele vai ser atendido por um médico, vai receber o atendimento médico e o médico vai encaminhar. Tá? Não vai ser nem a recepção e nem a enfermagem que vai estar encaminhando, mas o médico, o profissional médico, vai estar encaminhando esse usuário, esse paciente, para que ele seja atendido no local mais próximo da sua casa ou num outro local que ele tenha acesso. É isso. Tá? É uma preocupação grande nossa. Então, tem dois sentidos. Nós temos uma preocupação da saúde financeira do hospital, que realmente está comprometida, e nós temos uma preocupação do fluxo dentro do pronto-socorro, que é comprometido também. Compromete o atendimento da urgência e da emergência. Se vocês quiserem alguma pergunta, quiserem fazer... Só para entender, a questão é a seguinte: quando ele explicou, eu não sou a pessoa mais dela de falar isso, mas eu vou tentar explicar um pouquinho sobre o assunto. Quando a pessoa chega no pronto-socorro, existe um protocolo de atendimento que é feito por uma enfermeira, tá? E a enfermeira avalia essa pessoa preliminarmente e faz não é uma triagem, ela faz um acolhimento. Nesse acolhimento ela nota alguns sinais que são do protocolo e aí ela tem a expertise necessária para classificar nas 5 cores que são azul, verde, amarelo, alaranjado e vermelho. Tá? O que é de responsabilidade direta do pronto-socorro são os pacientes vermelho e alaranjado, basicamente, que são as urgências e as emergências médicas. Tá? O pessoal do amarelo fica naquela história do menos valente e menos mussarela, depende, mas podemos também atender. O verde, não, e o azul, não, porque são atendimentos que deveriam ser disponibilizados na rede básica de saúde. Então, nessa última questão, nessa última reunião do Conselho Municipal de Saúde, foi solicitado então que o hospital passe a encaminhar os pacientes que, depois de ser feito um acolhimento pela enfermeira e depois deles serem atendidos por um médico, se o médico julgar que realmente é um caso de encaminhamento, os pacientes serão encaminhados. Então, uma das coisas que a gente gostaria de contar com o apoio de vocês é que isso vai ter, obviamente, uma certa repercussão. Serão algumas pessoas por dia, não sei exatamente quantas são, mas pelas estatísticas, nos últimos 2 dias, por exemplo, na segunda e terça-feira, nós estamos que nem Olimpíada, batendo recorde em cima de recorde. O cara acabou de quebrar um recorde de segunda-feira, quebrar um outro recorde ontem. E talvez quebre outro recorde hoje. De número de atendimento no pronto-socorro. Agora há pouco não tinha lugar para tomar soro no pronto-socorro. Então, realmente nós estamos numa situação de epidemia e nós estamos, como a gente falou, a preocupação do hospital é primariamente com a saúde da população de Matão, porque nós somos uma porta de entrada, e também com a saúde financeira do hospital. Nós não podemos deixar, porque uma complementa a outra. Se nós não tivermos estrutura financeira, a gente não consegue dar o atendimento da qualidade como o hospital dá. Tá? Que aí é uma coisa que a gente tem muito orgulho em relação a isso. Tá? Então, isso nós vamos iniciar. O João, José. Tudo bem? Tudo bem. Ô, Zé. Olha bem. Olha, tudo bem? Nós estamos ao vivo na TV Processo. Sai para cima.
Bom, então a gente vai voltar só um pouquinho. Nós estamos dizendo da preocupação nossa em relação à questão financeira do hospital e nesse momento, mais ainda com relação a essa questão do aumento excessivo de pessoas que procuram pronto-socorro. Nós chegamos a mais de 300 pessoas na segunda-feira e mais de 300 ontem. São 300 pessoas para o pronto-socorro. Tá? E não dá para fazer conta de, não, 300 dividido por 24, dividido por 2 médicos, não é assim. Ontem, por exemplo, a empresa registrou, teve um acidente grave de madrugada, não sei exatamente quando, vieram pessoas aqui, então isso, o que acontece? Paralisa o pronto-socorro, porque nós temos que dar todo o apoio, todo o suporte para essa pessoa vítima do acidente. Todo o suporte para uma pessoa que chega infartada com o SAMU. Todo o suporte para uma pessoa que chega numa situação de emergência e urgência médica. Aí acontece que, infelizmente, as pessoas que vêm aqui nas classificações azul e verde são obrigadas a esperar 2, 3, 4 horas. E isso, obviamente, causa um transtorno, tanto para o paciente quanto para o nosso pessoal. Que aí existe ofensa, o pessoal perde um pouco a estribeira, enfim, isso acaba acontecendo e useiramente a gente acaba sendo vítima desse tipo de comportamento. Fisicamente, no pronto-socorro, haverá espaços determinados com essas cores para que as pessoas possam se identificar nessa situação ou não? Não, a pessoa quando chega, você quer pegar para ficar transparente para quem está chegando e entender que ele não é um caso de ETS. Olha, é o seguinte, todo mundo que chega no pronto-socorro preenche uma ficha. Só o que entra na emergência, que entra direto, que a ficha é feita depois, posteriormente. Então, conforme ele entra, isso já acontece, ele já é atendido pela enfermagem, que vai classificar o risco dele. Aí que ele vai ser classificado nas cores. Existe um protocolo, vai ver os sinais vitais, vai ver o estado geral dessa pessoa e vai classificar, que vai dizer o grau de gravidade. Essa cor serve para agilizar a fila, priorizar a fila. Os mais graves, porque eles são atendidos primeiro. Então, vai ter um médico atendendo esses pacientes classificados como verdes e azuis, que são os pacientes que não são urgentes. Entendeu? Então, ele já vai fazer esse encaminhamento. Ele vai ser encaminhado por um médico para o local apropriado para ele receber o atendimento. Também continuar o atendimento dele. De acordo com o local que ele reside. Fica a critério dele, né? Normalmente a pessoa vai no posto de saúde, na unidade básica de saúde mais próxima da sua residência. Se for à noite tem uns plantões aí, né? Quando é à noite tem plantões, normalmente tem vai o plantão vai do alto é 24 horas e o paraíso também é 24 horas. Isso vai acontecer 24 horas. Essa triagem. Sim. Aqui. E também a secretária municipal de saúde disse que em alguns postos eles já aplicam soro nos pacientes, fazem o exame de hemograma em todos os postos e que eles estão capacitados para fazer esse atendimento nesse tipo de paciente. Paciente. Verde assessor. Então, você quer falar alguma coisa? Não. Tem médico suficiente para isso, para esse atendimento, para esse deslocamento? Porque muitas reclamações que nós recebemos lá no Falamatã, por exemplo, é de que não tem médico nos postos de saúde. Muita gente reclamando em relação a isso, né? Não que não tenha, mas é uma dificuldade que eu acho que vai ser enfrentada aí nesse caso, né? Então, estão preparados? Se a secretária tem que responder, isso. Já é um problema nosso, senhor. Mas assim, na reunião que a gente foi garantido que tem médico em todos os postos e que eles são capazes de atender sim. Na verdade, o que o João falou, a gente está cuidando daquilo que nos compete por lei, que é a nossa responsabilidade básica, que é a questão da urgência e emergência médica. Como há uma disponibilização da Secretaria Municipal de Saúde em relação ao encaminhamento dos postos, nós vamos cumprir essa determinação por conta da necessidade mesmo de fazer esse encaminhamento e por conta da impossibilidade de a gente continuar atendendo esse volume de pessoas do pronto-socorro, que acaba não só comprometendo a qualidade do atendimento, mas comprometendo financeiramente o hospital. Não é da nossa responsabilidade. Mesmo se tivesse um adendo financeiro, o pronto-socorro não tem capacidade para esses 300 atendimentos, como você disse. Não, capacidade de tempo nós estamos atendendo.
Nós estamos atendendo, aos trancos e barrancos estamos atendendo. Há uma fila de espera de 3, 4, 5 horas para as pessoas que são classificadas em azul e verde, por conta dessa história da emergência. Não dá para ser McDonald's aqui e colocar uma senha no sujeito e chamar o cara pela senha que chegou primeiro. Eu não posso priorizar uma pessoa que está com nada esperando uma pessoa infartada. Então aqui não dá para a gente classificar por hora de chegada. Você tem que classificar pelo risco da saúde, pelo agravo da saúde do paciente, pela gravidade. Então quando a pessoa é menos grave, infelizmente, acaba tendo uma espera que obviamente nesse período agora está sendo muito aumentada. Então a questão da reclamação que o pessoal do Fala Matão disse em relação a produto vai acontecer, porque hoje está acontecendo. A espera é muito grande, a espera é muito longa. E não adianta você colocar mais médico aqui dentro que não dá conta. Não dá conta. A gente, inclusive, mais eficiente, então, é realmente fazer esse trabalho de pacientes de acordo com a gravidade. O mais eficiente é o hospital cumprir, o pronto-socorro do hospital cumprir o que é de direito dele e a Secretaria Municipal de Saúde comprar exatamente. E o restante... Se todos os entes que estão ligados a essa estrutura cumprirem os seus papéis, não vai sobrar nem para lá nem para cá. Vai todo mundo distribuir o fardo de acordo com aquilo que é capaz de carregar. Basicamente é isso. O trabalho com... Em relação às verbas que são repassadas pelo hospital, elas estão sendo repassadas direitinho? As verbas em sentido Os repasses que vocês recebem? Sim. Tá tudo Sim. direitinho? Sim. Passa, tá? É insuficiente, né? Mas elas vêm? Vem. Carol, é o seguinte, nós temos um fundo de 500 mil reais por mês. Então, vocês viram aqui, os números estão aí, foi mostrado, não é por incompetência nossa. Ao contrário, o hospital que tem responsabilidade, tem uma gestão muito ativa e isso aí está levando a gente a chegar num momento em que o fluxo de carga do hospital vai se esgotar. Não vai se esgotar, nós vamos ficar como está esses hospitais que nós temos aí para fora, aí, que vocês acompanhem e veem. Então, isso nós não podemos deixar chegar. Agora, tudo pode ser feito aqui. Você sabe que a saúde não tem preço, mas ela custa muito caro. Esse é o que nós temos que deixar bem claro. A saúde não tem preço, tem que ser feito, mas ela custa muito caro. Então, para dar o serviço que nós estamos dando dentro desse hospital, que o recurso pode ser melhorado muito ainda, mas o recurso que eu digo de bom nível, em relação a tudo que a gente vê atendimento de SUS, principalmente urgência e emergência, para fazer isso custa muito caro. Então, nós podemos absorver também parte de PA, desde que houver uma remuneração à altura. Se não for uma remuneração à altura, aí sobra para o hospital. E o hospital, nós temos uma responsabilidade, que é procurar manter um serviço de alto nível. E daqui a um pouco a gente vai dando mais esse nível de atendimento, porque é isso que nós não queremos. A população não merece isso. Isso aqui não é meu, não é dele, não é de vocês. Isso aqui é uma entidade filantrópica e hoje é referência regional. Nós temos aí os convênios que nós temos, que é hemodinâmico, com a parte de cardiologia, que nós fizemos uma homologação agora. Nós vamos buscar a melhor equipe lá de São José do Rio Preto, que é o João Carlos Leal e a equipe dele, que são oriundos do Braille, que são lá da Beneficência de São José do Rio Preto, está aí atendendo, está aí fazendo um trabalho. Já temos médicos do Rio Preto morando em Matão, anestesista, os médicos atendentes e o pessoal que está vindo aqui fazendo cirurgias, que a gente nem está falando, para deixar fazer uma série histórica para as coisas acontecerem. Marca-passo, assistente é um negócio normal, é corriqueiro aqui dentro do hospital hoje, dado ao nível que nós chegamos. Mas para que a gente possa continuar evoluindo com o serviço, o Matão foi boicotado de todas as formas na época de implantação da hemodiálise. Hoje, nós dobramos a quantidade de atendimento na hemodiálise. Atendemos 2 turnos, né? 3 turnos, desculpa, 3 turnos já na hemodiálise, quanto doutora em atendimento? Mais de 100 pessoas. Mais de 100 pacientes passam aí na hemodiálise, quer dizer, e vem gente de toda a região hoje. Então, isso aqui se agora, para a gente continuar avançando, nós estamos num trabalho forte para homologar os leitos de UTI. Nós estamos com 8 leitos a serem atendidos
fazendo série histórica com o SUS e não estamos sendo remunerados. Porém, isso é um comportamento que o SUS exige. E para isso, o pessoal está pagando, o hospital está pagando e não estamos sendo remunerados. Mas daqui um pouco vem o credenciamento e vai embora. E assim por diante, nós temos uma cardiologia, nós temos uma parte aliás, oncologia clínica, que é a referência já na região toda. Nós vamos buscar o que tem de melhor lá em Ribeirão Preto, que é enorme, estava até agora com a gente reunido. Para quê? Para poder prestar um bom serviço para a população. Isso tudo, para complementar a oncologia, nós temos que entrar com radioterapia e tudo mais. Mas para isso você tem dinheiro para investir. E hoje, se continuar assim, nós não vamos poder fazer mais nada. Nem fazer a manutenção dos prédios nós não vamos poder fazer. É isso que a gente está querendo, que a população seja alertada, para que todos tomem conhecimento. Evitem o hospital que vai para os postos de atendimento e deixe aqui para atender só o pronto-socorro. Ou a gente chega num acordo com a prefeitura que pague o que é devido, que nós temos um rombo de R$500 mil. E isso aí é uma responsabilidade da prefeitura. Ela paga, mas o que ela paga não é suficiente. É insuficiente. Hoje o hospital recebe R$190 mil por mês. Além disso aí tem um fundo de R$500 mil. Então não dá para a gente continuar absorvendo esse fundo. Nós vimos os números aí, estão claros, está no nosso balanço. O hospital ele tem uma reserva e essa reserva está sendo comida diariamente. É isso? Posso só acabar a slide? Não, eu já não tenho mais nada para falar. Bom, então a gente vai só passar mais alguns slides, depois eu vou pedir ao Dr. Neto explicar um pouquinho a questão da... Uma pergunta. Pois não. Custo-benefício, podemos aqui passar em nós, tecnologias, a administração do hospital, e vem de há muito tempo isso. Essa referência regional se conquistou de ano para hoje, parabéns àqueles que estão atualmente administrando. Porém, gostaria de saber o seguinte, nessas negociações recentes com a prefeitura, com relação ao aumento do repasse mensal, o que foi dito? E quando falaram da prefeitura, então vocês assumam o pronto-socorro, o que é que foi respondido? Não, em relação à negociação financeira, não se chegou a um número porque a prefeitura não aumenta além daquilo que é previsto contratualmente. Ofereceu alguma coisa muito pequena em relação a 10%. Menos 10%. 211, eles ofereceram 220 mil, que é insuficiente para cobrir o rombo. Com relação a assumir o pronto-socorro ou não, já é uma situação que já é falada, não foi discutido isso em reuniões com a prefeitura de uma maneira aberta, porque a gente esperava que houvesse um acerto financeiro. Mas, em não havendo acerto financeiro, evidentemente, nós vamos procurar transferir a responsabilidade daquilo que a gente entende que é da prefeitura de Matão e não do Hospital Castelhano Mausano. Bom, aí, só para tirar rapidinho. Desculpa, deixa eu ver se eu entendi. Então, é transferir todo o pronto-socorro e todo o seu atendimento ao município? É porque o entendimento nosso é que a atenção básica da população tem que ser dada pelo município. Então, os casos verdes e na verdade, o pronto-socorro deveria ser do município. Tem Taquaritinga, o pronto-socorro é municipal, Araraquara, o pronto-socorro é municipal, outras cidades têm pronto-socorro, Batatais, o pronto-socorro é municipal. A prefeitura é que administra o pronto-socorro. A prefeitura que administra o hospital receberia os casos de urgência e emergência para internação, para cirurgia. Mas aí teria uma porta de entrada que seria de responsabilidade do município, de acordo com o nosso entendimento. Acontece que há uma situação que já vem de lá eu sei quantos anos, de 20 ou 30 anos, que o hospital acabou assumindo a gestão do pronto-socorro e aí ficou assumindo a gestão do pronto-socorro. Só que aconteceram muitas coisas ao longo desse tempo, e que evidentemente demandaria um tempo muito longo para explicar. Antigamente a prefeitura bancava quase tudo ou tudo, pagava médico, pagava isso, pagava aquilo, enfim, existia uma situação que permitia confortavelmente que o hospital mantivesse o serviço do pronto-socorro de uma maneira que não danificasse as finanças do hospital. Só que com o passar do tempo, o crescimento da cidade, o crescimento das pessoas, o volume de gente aqui, a questão de remuneração de médico, a questão dos custos que nós temos no pronto-socorro, acabou inviabilizando financeiramente a unidade de pronto-socorro. Então não é questão de nós deixarmos de fazer o serviço. A questão é que o serviço não é de nossa responsabilidade e nós entendemos que a prefeitura deveria, então, arcar, pelo menos, com a parte do déficit para não deixar a entidade numa situação de
no futuro próximo, uma situação que é insolvência financeira. Tá? Então essa é a questão. Então, aconteceram muitas coisas em relação a isso, a partir de 2005, 2006, e houve um aumento de custo do pronto-socorro que a gente não consegue mais conter. Estamos levando isso desde quando nós fizemos o primeiro TAC, nós aceitamos uma proposta de 180 mil, né, João, já havia um déficit. Tanto que no ano do TAC, nós registramos um déficit de 2 milhões e 400. E aí aconteceu de 190 mil, o déficit aumentou para 3.600. E agora para 211, nessa proporção, nós não conseguimos chegar, pelo contrário, está distanciando a questão. O pequeno aumento que a prefeitura deu de 10 mil reais por mês, que significa 120 mil reais por ano, de 180 para 190, o nosso déficit aumentou simplesmente 1 milhão e 200. Só comparar 2014 com 2015 e os pagamentos que foram feitos esses 2 anos. Então, a elevação do déficit é muito maior, a velocidade do déficit é muito maior do que a velocidade da compensação Paulo, financeira. você queria fazer um complemento, que eu acho que é importante essa colocação. Nós somos prestador de serviço. O hospital presta serviço para a comunidade. A geração de serviço é a própria coletividade, é a própria comunidade que gera. Então, nós não temos condição de absorver, mesmo tirando recursos de outros departamentos que são rentáveis para o hospital, a demanda que tem o hospital. Então, a responsabilidade disso, ela é do governo, quer seja municipal, quer seja estadual, quer seja federal. No caso do PA, a responsabilidade é do governo municipal. Essa que é a interpretação que a gente gostaria que vocês entendessem. Nós não somos gerador de serviço. Nós somos prestador de serviço. Além disso, como prestador, nós repassamos recursos. Pagamos médico, pagamos exames, pagamos serviço de terceiro no geral, funcionários que estão aí. Então, essa que eu acho que é o foco da nossa conversa. Somos repassador, não somos gerador. Sendo repassador, nós não conseguimos absorver, trabalhar sem receber. É isso que está acontecendo. O hospital está trabalhando sem receber. Se continuarmos dessa forma que a gente está, projetando um fluxo de caixa, sem estar prevendo essa avalanche que está tendo por causa dessas epidemias todas que está tendo na cidade, sem prever isso, a gente imagina que o nosso fluxo, nós tocamos no hospital 1 ano e meio a 2 anos. Então, essa que é a história. E a gente quer deixar isso, dividir isso com vocês, essa responsabilidade, que amanhã a gente não quer ser taxado de ter sido um mau administrador do hospital. A nossa preocupação é que vocês entendam e que ajudam a gente a divulgar e a cobrar quem de direito, que venha de encontro com o hospital e que reponha o nosso gasto. Nós somos filantrópicos. Então, mesmo sendo filantrópico, nós precisamos trabalhar com lucro. Não adianta. Agora, não dá para a gente querer estar atendendo todo mundo, fazendo um trabalho, etc, etc, sem receber. Então, esse é o questionamento. Ou a gente toma essa decisão de chamar a atenção, chamar vocês, a comunidade, para entender o nosso propósito, junto, uma conscientização do poder público municipal, uma conscientização da população que pode ajudar, né? Ou para a gente manter essa entidade em pé, ou rapidamente essa entidade deixa de existir. Então, nós não somos capazes de gerar sem ter recurso. A gente é assim, nós somos capazes de administrar bem. Nós fazemos um hospital de uma forma extremamente séria, profissional. Detalhe, é centavos, a briga aqui é dos centavos. Nossa equipe trabalha nesse detalhe. Nós buscamos tudo que tem de melhor e brigamos. Enfim, nossos funcionários, nós estamos fazendo um trabalho há 6 meses de intensificar, de reduzir energia, de reduzir água. Nós estamos indo no detalhe. Então, esse que é o recado que a gente precisa dar para vocês. Entrar junto com a gente, ajudar a cobrar, ajudar a orientar, ajudar a fazer, porque nós não queremos. Amanhã o hospital está numa situação com todos os demais, sei lá, 60%, 70%, 80%,
e julgar que a administração do hospital ela foi incompetente para tocar. Essa é o básico da nossa situação. Esgotando todas as possibilidades amigáveis de conversar, etc, etc. Nós precisamos do apoio de vocês. Só complementar o que o Zé falou, quando o Zé falou que nós não somos gerador de serviço, somos prestador de serviço, um exemplo muito claro disso é em relação à questão de exames. A prefeitura, obviamente, compra muito mais exames hoje nós do que comprava antigamente. Porque nós fazemos muito mais exames do hospital hoje que a gente fazia antigamente. Então, o hospital cresceu. Então, muita gente que precisava ir para Araraquara, para Ribeirão Preto fazer exame, hoje não vai mais lá, faz aqui. Tanto que o hospital é regional, nós temos um contrato com diversas prefeituras. Você pega, se você chegar aqui de manhã, você vai ver Guariba, Taquaritinga, Ibitinga, que traz pacientes para hemodiálise, para hemodinâmica, traz pacientes para o Monte Alto, traz pacientes para o serviço de imagem nosso. Então, isso é prestação de serviço. Presta serviço, assim como presta serviço no pronto-socorro. Tá? E aí, como o José falou, o que nós estamos hoje fazendo? Divulgando para vocês essa situação e criando uma campanha, que é uma campanha de conscientização de como usar corretamente o pronto-socorro. Nós fizemos isso anteriormente, fomos para a mídia, mas acontece que as pessoas parecem que não se conscientizaram da situação ainda. Tá? Então essa é a nossa campanha. Nós vamos de novo distribuir esse folder, que já foi feito outra vez, como usar corretamente o pronto-socorro, que situações você tem no pronto-socorro. Tá? Vamos colocar faixa, cartaz, outdoor na cidade, dizendo, olha, procure pronto-socorro somente em caso de urgência e emergência. Primeira coisa, procura o seu posto, da sua cidade, do seu local. É muito mais rápido, é muito mais fácil, é perto da sua casa. Entendeu? Se é uma situação de emergência, o médico de lá vai transferir você para cá. Entendeu? Agora, o que a gente não pode mais é ficar nessa situação que a gente chegou, desse nível de déficit financeiro, e mais ainda com essa questão agora das epidemias da dengue e seus derivados e da H1N1. É sobre esse aspecto, como a gente acabou os slides, eu pedi para o Dr. Minelli dar uma rápida explicação sobre a única ação, então, para resolver essa situação seria essa campanha. São duas partes, a campanha e também receber o dinheiro que não é devido à prestação de serviço. Não tem mais. São para resolver a questão, precisa aumentar o repasse da prefeitura e o pronto-socorro ser utilizado da maneira correta. Deixa eu só deixar claro, Fábio, a questão é a seguinte, ó. O pronto-socorro ele tem um custo fixo que independe, em princípio, do número de atendimentos. Nós temos 2 plantonistas que ficam 24 horas por dia aqui, nós temos uma equipe toda de enfermagem, a equipe administrativa do hospital e temos médicos que ficam na retaguarda. Esse custo é um custo fixo que nós vamos ter sempre. O problema desse número é enorme. Então, nós precisamos apoio financeiro para ajudar a compor esse custo fixo do hospital. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a questão do volume imenso de pessoas que vêm aqui que não são casos de pronto-socorro, que acabam interferindo no custo fixo, porque a gente recebe uma pressão dos médicos, por exemplo, de todo mundo, porque não dá, é humanamente impossível o médico atender o número de pessoas que ele atende aqui. Ele prefere muito mais dar plantão em outro hospital da região, cujo volume de atendimento é muito menor que aqui, até ganhando até menos. Então, essa questão do volume de gente no pronto-socorro, ela indiretamente impacta na questão financeira. Então, são duas questões básicas. É isso, tá certo, né, João? Falar, equalizar ou equacionar o fluxo financeiro do hospital, o déficit do hospital no pronto-socorro e fazer uma campanha de conscientização do uso do pronto-socorro. São duas situações. Uma interfere na outra. Mas são independentes. A segunda interfere na primeira por conta da pressão que você recebe normalmente por conta do volume de trabalho que está tendo no pronto-socorro. Tá? Antes de falar da situação da epidemia da dengue e do H1N1, só complementando isso que o Paulo estava falando, o fato de ter dificuldade de encontrar médicos que se disponham da plantão aqui em Matão devido ao excesso de volume, muitos atendimentos para 2 pessoas para tocar, isso é uma coisa extremamente grave. Às vezes nós temos excelentes profissionais, muito qualificados, que depois do primeiro, segundo plantão aqui em Matão, eles se recusam a continuar trabalhando no pronto-socorro pelo excesso de pacientes que não eram para estar aqui, eram para estar em outros locais de atendimento e simplesmente saem e fica difícil da gente colocar outras pessoas.
Vocês estão vendo, né, a dificuldade que está em outros hospitais de outras cidades, hoje está aparecendo na mídia, hospitais que não têm médicos para atender nos pronto atendimento. Não tem médico, não é que está faltando medicamento, está faltando médico. O médico simplesmente recusa a ir para um local. E isso, se a gente não tomar cuidado, não tomar uma atitude rápida, vai acontecer aqui em Matão. Com relação à situação atípica que nós estamos vivendo, essa epidemia de dengue e agora da gripe H1N1, ela está contribuindo para sobrecarregar o pronto-socorro, além dos casos que nós normalmente atendemos, como os acidentados, pessoa com derrame, pessoa com infarto, pessoa com crise convulsiva, uma dor abdominal, uma infecção grave. Somado tudo isso, nós já estamos atendendo, está vindo essa epidemia de dengue. Os sintomas clássicos da dengue, acho que é conhecido da maioria das pessoas. A pessoa tem febre, dor no corpo, tem uma dor de cabeça atrás dos olhos, uma fadiga muito intensa. Isso daí, depois de alguns dias, é acompanhado de um tipo de rache cutâneo, um vermelhidão que aparece no corpo, associado a um prurido, a uma coceira, né? Então, essa é a dengue clássica, que na maioria dos casos ocorre assim. Mas nós temos aquelas dengues, né, que elas complicam, né? É aquela dengue que o paciente começa a vomitar, dor abdominal, paciente que tem, às vezes, devido à dor abdominal e ao vômito, o paciente não consegue ingerir líquido. Então, excelente tratamento para a dengue é você se hidratar. Esse paciente que não consegue hidratar, tomar água pela boca, demais líquidos, ele vai precisar de uma hidratação, ele vai precisar tomar um soro na veia. E normalmente não tem outro lugar na cidade para tomar soro na veia, a não ser aqui no hospital. Então isso acaba sobrecarregando o nosso serviço. Além dessas formas da dengue de vômito, às vezes falta de ar, tem as formas mais graves, que são pacientes que às vezes a pressão cai lá embaixo. O paciente você não consegue pegar a pressão do paciente. E no último estágio, é o estágio do sangramento, que a dengue, nos estágios, dependendo do caso, a plaqueta, que é um elemento do sangue que ajuda a fazer a parte da coagulação, a plaqueta cai muito, o paciente tem uma síndrome hemorrágica, ele começa a sangrar por tudo pelas mucosas, pelo corpo, pelo nariz, pela gengiva, né? São formas felizmente menos comuns, mas são graves e levam o paciente, pode levar o paciente a óbito. Tá? Então, isso são fatores que estão sobrecarregando o pronto-socorro. Com relação à gripe H1N1, como a Denise já adiantou, está havendo um surto que não era para estar ocorrendo agora, nós estamos num mês quente ainda, mas devido a fatores de viagem, o pessoal que vai para o estado para países frios e retornam para cá, eles estão trazendo vírus de países com invernos mais rigorosos aqui para o Brasil, e nós estamos tendo uma antecipação dos casos da gripe H1N1. Normalmente, a gripe que a maioria das pessoas tem é febre, também dor no corpo, às vezes dor de cabeça, coriza, né, tosse seca. Essa é aquela gripinha normal que a gente conhece. Só que devido a mutações no vírus, essa gripe está vindo com uma intensidade maior. Além desses sintomas iniciais, pode estar acompanhado também a uma dificuldade respiratória, a pessoa tem uma falta de ar, isso aí evolui muito rápido, tá? E pode evoluir com uma falta de ar tão grande que a pessoa precisa ser internada, transferida para a UTI e respirar através do auxílio de aparelhos. Como o Paulo disse, esses casos graves rapidamente estão sendo divulgados pela imprensa, e as pessoas estão procurando assistência médica, porque quanto mais precocemente é feito o tratamento dessas gripes, né, iniciado um antiviral, maior é a chance do paciente sair do seu quadro de gripe e restabelecer a sua recuperação. Então isso é mais um fator que acaba
contribuindo à sobrecarga do pronto-socorro. As pessoas sabem que gripe pode evoluir para uma doença grave, onde elas não conseguirem respirar, né? Então, isso leva à procura do nosso pronto-socorro para que o tratamento seja iniciado o mais precocemente possível. A gente precisaria também de ter um outro local onde o primeiro atendimento para os casos que não são graves de gripe H1N1 pudessem ser atendidos sem vir ao pronto-socorro. Aí o pronto-socorro ficaria reservado mais para o atendimento, para o tratamento daqueles casos mais graves. O nosso protocolo que nós temos de acolhimento, né, de classificação de risco, é um protocolo que foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde, baseado no protocolo de Manchester. Então, ele tem aquelas cores que já foram ditas. Azul e verde são casos sem muita gravidade. O amarelo, o amarelo alaranjado são casos potencialmente graves, ou seja, são casos que existe potencial risco de vida, né? E o vermelho, aquele paciente que está com risco iminente de morte, né? Que se você não tomar uma atitude rápida, esse paciente vai evoluir para óbito rapidamente, tá? Então, o ideal de tratamento com o pronto-socorro funcionar bem é ele receber os pacientes amarelo, laranjado e vermelho, né? Principalmente laranjado e vermelho, que são os pacientes que estão com risco iminente de óbito. E os demais casos ficariam em locais outros que não pronto-socorro, para que não seja, que não atrapalhasse o tratamento desses casos mais graves. Porque muitas vezes o médico não pode dar atenção para esse caso mais grave, né, do jeito que deveria dar, porque tem um monte de gente classificado sem risco, né, de gravidade, precisa de atendimento médico, precisa sem dúvida, mas não aquela coisa imediata. Certo. Só que eles acabam sendo a maioria dos pacientes. Certo. Só um detalhe, a gente esqueceu de colocar um slide aqui. Segunda e terça-feira, nós tivemos um índice de 81,7% de pacientes classificados entre azul e verde. 81,7% azul e verde. Bom, só para é um bom dado que complementa aquilo que eu estou falando. A maioria dos pacientes são pacientes que não têm tão gravidade. Não são pacientes de pronto-socorro. No pronto-socorro a gente atende paciente de urgência e emergência. O paciente que tem risco de evoluir rapidamente para óbito, ou está num sofrimento intenso, ou tem um potencial risco de evoluir para óbito. Tá? Esse é o paciente que tem que estar no pronto-socorro. Os demais, que a grande maioria, deveria estar sendo atendido em unidades básicas. Sim. Então, uma outra questão? Pergunta? Senhores, nós estamos vivendo com quadros extremamente graves. Né? E essa divulgação tem que ser ampla, geral e restrita. Quero perguntar para a direção do hospital, que tem capacidade médica inquestionável, como vocês receberam o informe de que na secretaria e sua rede básica poderiam ser atendidas as pessoas que aqui não seriam atendidas porque não haviam recebido? Como vocês receberam esse informe? A Secretaria Municipal de Saúde disse que tem condições de atender esses pacientes que não são graves, que não são urgência e emergência, nos postos de saúde, porque eles têm médicos, eles têm, eu acho que são 10 unidades básicas de saúde e 6 estratégias de saúde da família. Então, na reunião municipal, né, de saúde, foi dito que eles têm condições de receber esses pacientes, que é para serem encaminhados para lá. Esses pacientes, eles vêm porque eles têm já o costume de estar sendo atendidos no pronto-socorro, mas que é para encaminhá-los para a rede básica. Eu assisti um período só, de domingo à tarde, em Araraquara, uma UPA com mais de 560 pessoas. Eu fui transtorno que é. À tarde, uma tarde só de domingo de Páscoa. Só para dar um dado recente. Quando o torneio está agendado, que somente aqui a pessoa conseguiria se hidratar. Então a gente estava numa rede básica, não devia hidratar uma pessoa necessitada de hidratar. Mas foi dito na reunião que tem condições de fazer, que tem alguns postos que fazem soro dos pacientes e hidratam os pacientes. Bom, só mais uma questão,
a direção do hospital não estancou as negociações. Vocês estão ainda conversando com a administração? Sempre, claro, é evidente. O que é claro, o hospital não é nosso. Né? Nós temos que preservar o hospital como se fosse da comunidade. E está sempre aberta a negociação. O que a gente não pode mais é prestar serviço sem receber. Essa é a realidade. Então, sempre aberta a negociação, como sempre tivemos. Inúmeras foram as vezes que a gente busca negociação. Sabe, na nossa idade, acho que nós não estamos mais no tempo de fechar a porta. Pelo contrário, a gente é a favor do diálogo. Só complementando a pergunta do Tadeu, ficou muito claro que a responsabilidade não é só aqui. Ficou muito claro que temos que levar isso para a população, que a população tem que procurar os postos de saúde. Mas caso o governo municipal não consiga, não cumpra com essa obrigação e a população continue procurando o pronto-socorro, alguma medida vai ser tomada? Vocês já pensaram em algo do tipo? Caso isso não aconteça nos postos de saúde, que será muito provável, pelo que a gente vê, as situações dos postos de saúde hoje em Matão? Olha, nós fizemos a proposta na reunião do Conselho para que, no dia 22 agora, recente, 22/3, que montasse um posto de atendimento próximo ao hospital central. Tá? E foi dito que não é necessário por conta dos postos de saúde, das unidades básicas espalhados, que não tem necessidade. Então, o posto central seria para dengue e gripe, basicamente. Para atender esses casos, deixar um posto de atendimento. Tem algumas cidades que colocam tendas na praça, a gente vê na mídia, na televisão, né? Eu não sei se chega a ser o caso aqui em Matão, mas colocar pelo menos um posto de atendimento centralizado com médico, para poder estar atendendo esses casos. Desse número de 80, um pouco mais de 80% que foi atendido no PS, na segunda e na terça-feira, a maioria, presumimos então, que seriam suspeitas de dengue e dúvidas quanto à gripe H1N1. Sim. Só complementando essa questão, nós encaminhamos ontem ao Ministério Público 3 expedientes, um deles referente à questão financeira orçamentária do pronto-socorro, o segundo deles em relação à questão da preocupação do hospital com a questão da epidemia da dengue e da possível epidemia de H1N1, e uma terceira questão em relação a uma certa deficiência que tem em dobrada com relação a médicos. Então nós tomamos as providências, como o Zezé falou, não há nenhuma disposição da gente em criar litígio, só que nós estamos fazendo tomando algumas medidas de prevenção para o hospital e especialmente a população. Então essas são as nossas, nós levamos ao Ministério Público para que ele tome ciência e que eventualmente ele chame para que possa, se for o caso, haver uma rodada de conciliação, como aconteceu em 2014 quando foi celebrado um TAC. Um outro TAC talvez. Sim. Dá para recapitular esse TAC de 2014? Em que condição foi definida e como foi estabelecida as coisas? Desculpa, Vamos lá. O TAC de valor ou não? Daquilo que foi firmado entre as partes e valores. Não, o TAC, na verdade, é uma complementação dos custos do pronto-socorro em relação aos usuários do SUS, tanto feito com a Prefeitura de Matão quanto feito com a Prefeitura de Dobrada. Naquela ocasião, não sei se nosso era 350 mil. Nós acabamos aceitando 180 por uma questão de composição e Dobrada a mesma coisa. Então, o TAC é uma complementação de custos do pronto-socorro. Esperando que o ano seguinte seja um ano melhor e que esse repasse fosse maior. E depois do TAC foi celebrado um contrato de prestação de serviços. A Prefeitura está comprando serviços do hospital do pronto-socorro, mediante então já um contrato, não é mais um TAC. O TAC foi encerrado em janeiro, se eu não me engano, ou fevereiro de 2015. E a partir de então, nós temos um contrato de prestação de serviço com a Prefeitura. A questão é o equilíbrio financeiro desse contrato em relação aos custos do pronto-socorro. Algo mais? Boa sorte. Como o Alex falou, nós sabemos que as unidades básicas de saúde não estão lá aquela coisa. O que pode acontecer com um paciente que procurar a unidade básica e não conseguir ser atendido e ele
vier ao pronto-socorro, qual será a postura do pronto-socorro perante essa pessoa? Vai mandar de Depende da volta para a gravidade, unidade básica? É encaminhar para a unidade básica, depende da gravidade. Ele vai ser atendido. Ele vai ser atendido sempre no médico. Se ele tiver gravidade, para ser atendido aqui, ele vai ser atendido aqui, senão ele vai ser encaminhado. Mesmo se ele já tiver e procurar a unidade básica de saúde e não conseguir o atendimento. Desculpa, veja bem, nenhum de nós aqui pode responder por algo que não nos compete. A questão da saúde pública, das UBS, não é de competência do hospital. Nós estamos nos louvando de uma informação prestada pela máxima autoridade de saúde de Matão, numa reunião do Conselho Municipal de Saúde, onde ela disse para a nossa representante do Conselho, que é a Denise, que pode mandar para as unidades básicas de saúde que serão atendidas. Então eu quero crer que isso vai acontecer. Nós não podemos pensar de maneira pessimista, João. Nós estamos cumprindo aquilo que nos foi dito quando a Denise sugeriu, não, vamos montar uma estrutura próximo ao hospital, vamos montar uma tenda, vamos montar uma outra. Não tem necessidade disso. Manda para as UBS, que as UBS vão atender. Então, obviamente, nós não podemos duvidar daquilo que nos foi dito para fazer. Então, esperamos o hospital, o hospital espera que isso se cumpra e que as coisas se equacionem de maneira que a pessoa, o cidadão matonense, não fique nessa história de ping-pong. Vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali. Agora, no hospital, uma garantia vai ter. Ele vai ser atendido por uma enfermeira, vai ser feita a sua classificação de risco, o médico vai fazer uma avaliação preliminar, se for caso de atendimento, ele será atendido como serão todos, 100, 200, 500 mil, que seja da competência da unidade de pronto-socorro. Agora, aquilo que não for da nossa competência, evidentemente, nós vamos transferir a responsabilidade para quem tem. Denise, eu tive hoje ligações da Rádio Educadora da seguinte ordem: pessoas usuárias do plano de saúde médico que estiveram no pronto atendimento e que o médico não deu a possibilidade de fazer os exames, porque excedeu o número de exames, coisas do tipo, e essas pessoas ficaram insatisfeitas e estão procurando pronto-socorro. Então, eu não sei também aí de que forma que poderia ser feito alguma coisa nesse sentido. Eu tive 3 ligações hoje na Rádio Educadora relacionadas a isso. Falei, olha, se você não está contente com o diagnóstico do seu médico, está com vermelhidão no corpo, está com febre, se ele não foi atendido como você gostaria, não tem outra alternativa se não for pronto-socorro. Então, são situações e mais situações que vão aparecer no nosso dia a dia, que a gente vai ter que começar a ter uma comunicação muito direta com a população. Então, esse é o objetivo dessa reunião que nós estamos fazendo aqui com vocês, para esclarecer o fato. Porque inúmeras, incontáveis vezes, a diretoria do hospital se reuniu com o prefeito. Nós somos uma instituição apartidária e apolítica. E nós não estamos levando para nós, aqui nós não estamos levando esse encontro. Por favor, quero deixar bem claro isso aí, certo? E tivemos inúmeras, incontáveis reuniões, nenhuma delas nós tivemos sucesso nas negociações, nas conversas. Vamos ver, e nós não temos alternativa. Então foi por isso que nós estamos convocando vocês, para que todos vocês sejam conscientes, tenham conscientizem a população, e tanto é que nós chegamos à medida extrema, depois de esgotar todas as formas de negociação, muito embora continuamos abertos a continuar conversando e negociar. Porém, entramos com uma medida no Ministério Público para provocar realmente através da Justiça, para que isso seja resolvido o mais rápido possível. Porque para nós também é de muita indignação. Nós também estamos indignados aqui, né? Então, esse é o objetivo de ter convidado vocês aqui. Nós temos que agradecer por vocês estarem aqui e para prestar esse esclarecimento. Agora, existe também, ao lado da população, pressionar o poder público, pressionar os seus vereadores, em quem eles votaram, porque tudo isso aí tem força, não é verdade? Aliás, nós vamos entrar no momento político novamente. Todo esse pessoal vai lá, olha, eu preciso, por favor, nós vamos ver o que é que nós estamos precisando hoje. Nós estamos precisando trabalhar, tem muito desemprego na rua, isso aí aumenta mais ainda pessoas que perdem o convênio médico, vêm aqui porque não tem onde ir. Nós entendemos tudo isso aí, nós sabemos o que acontece, nós somos humanos, certo? Nós
estamos aqui para fazer o máximo que tem que fazer. Mas tem um momento que entre levar o hospital a uma situação de insolvência a médio prazo e convocá-los e mostrar para vocês a realidade, esse é o objetivo que nós estamos conversando aqui hoje. Agora, vamos estar sempre aberto a conversar, mas a pressão da população em cima do poder público, que é o mais importante, porque nós já fizemos a nossa parte. Fizemos tudo, esgotamos, continuamos abertos a conversar. Vamos ao Ministério Público, se precisar, vamos na Justiça. Porém, agora também cabe a vocês conscientizarem a população que tem que pressionar aonde? As bases, os vereadores, ir na Secretaria da Saúde, pressionar o prefeito, pressionar, tem que pressionar, porque há de haver uma solução. A população não pode ficar desassistida e nós também não podemos entrar numa situação de insolvência. Essa é a equação que nós temos que resolver. Tá certo? Eu fico feliz, me permitam os companheiros, porque eu sou ancião perante esse seleto grupo de jovens jornalistas, dizer que a nossa parte nós vamos estar sempre fazendo também. Certo? Agora, por favor, vamos dividir responsabilidades sempre. Claro. E estamos aqui abertos a qualquer momento para prestar esclarecimento, para vir aqui, para trazer vocês novamente, terem as informações que precisam ter. Quando foi procurado o Ministério Público? Ontem. Quem atendeu-os? Doutor Roberto. E qual foi a orientação dele? Se bem que ele é orientador do Ministério Não, Público. ele recebeu as nossas petições, nossos pedidos, e obviamente vai agora tomar as providências que eu efetivamente não posso adiantar quais são, porque aí depende dele, teria que questionar a ele, evidentemente, que é o responsável. A situação é tão grave que amanhã o Paulo vai criar um habeas corpus para a gente, médicos e funcionários do hospital e a diretoria do hospital. Foi naquele momento que eu encontrei ontem, né? Mas nem suspeito. Bom, algo mais, senhores? Isso aí, Zé? Obrigado. Bom, Obrigado agradeço a vocês todos pela presença e pela disposição. Muito obrigado, gente. Tem água, tem. Fábio Pereira para o boletim informativo do Jornal Processo, ao vivo, onde você acompanhou em primeira mão, ao vivo, aqui com o Portal Processo, essa entrevista coletiva grave. Temos que tomar alguma providência. Nós vamos falar mais disso durante a nossa programação. Fábio Pereira para o boletim informativo do Jornal Processo, ao vivo.